Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina que são de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título O Abominável da Desolação. Neste tema será estudado no capítulo 8 do livro de Daniel, por meio da visão de um carneiro e um bode, como Deus revelou com precisão o reino que lutaria contra os seus interesses na terra. Antes de iniciar este estudo, duas recomendações. Se esta é a primeira lição que está assistindo, conheça as lições anteriores desta série neste canal. Assim você saberá os outros assuntos que já foram tratados. E se ainda não leu na Bíblia Sagrada o capítulo 8 do livro de Daniel, que o leia agora ou depois, para estar informado do que será analisado nesta lição. Repetição, a maneira divina de ampliar o quadro profético. Nas lições anteriores foi estudado nos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse que há no céu um tribunal ou santuário onde está instalado o trono de Deus, rodeado por um número incontável de seres celestiais, e que a partir dali, aquele que é, que era e que há de vir, tudo ordena ou permite segundo a sua vontade. Embora tenha sido maravilhoso conhecer que neste santuário Jesus é o nosso advogado, juiz e sumo sacerdote, as coisas aqui na terra não são tão belas assim, pois para tudo que Deus fez perfeito, há sempre uma imitação grosseira e destituída de valor, sendo oferecida para enganar os homens, lhes tirando o foco das coisas celestiais. Como já mencionamos nas lições passadas, as profecias dos livros de Daniel e Apocalipse seguem um processo de interpretação profética definido como repetição que se amplia, em que cada nova profecia adiciona algo de novo às anteriores. Veja num breve resumo este conceito em ação no que já estudamos no livro de Daniel. No capítulo 2 foi profetizado o domínio de 4 grandes reinos, seguido de um reino dividido, e que no fim o Deus do céu terá um reino na terra que jamais será destruído. Já o capítulo 7 acrescentou a divisão do 4º reino em 10 reinos, os feitos do chifre pequeno contra os santos do Altíssimo, e principiou o assunto do estabelecimento do juízo divino antes da chegada do reino de Deus. Portanto, observe quantos detalhes foram revelados em um panorama ampliado da mesma profecia do capítulo 2. Mas essa profecia não termina aqui. Veja o que o capítulo 8 irá acrescentar. Um carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre entre os olhos. Novamente, para facilitar a compreensão do conteúdo deste capítulo, iremos dividi-lo em assuntos. Neste caso, é possível identificar 4 assuntos principais. O primeiro, o domínio de um reino simbolizado por um carneiro. O segundo, o domínio de um reino simbolizado por um bode. O terceiro, o surgimento de um poder simbolizado por um chifre pequeno que se engrandeceu. E o quarto e último, a purificação do santuário, após o período de 2.300 tardes e manhãs. Nesta lição, serão analisados os 3 primeiros. O assunto completo referente à purificação do santuário e o período das 2.300 tardes e manhãs serão abordados em uma lição específica. Vamos à visão. O que teve Daniel no ano 3º do rei Belsazar? No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. O 3º ano do rei Belsazar foi datado aproximadamente no ano 551 a.C., cerca de 2 anos após o profeta receber a visão do capítulo 7. E 51 anos depois,
da revelação do sonho da estátua. Observe o que Daniel contemplou desta vez. Levantei os olhos e eis que, diante do rio, estava um carneiro, que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e, assim, se engrandeceu cada vez mais. Agora observe o segundo animal visto na visão. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O profeta nesta visão viu 2 animais distintos. Primeiro, um carneiro que tinha 2 chifres, sendo o último chifre mais alto que o primeiro. Ele observou que este carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e que nenhum outro animal podia resistir a ele. Em seguida, ele viu um bode com um chifre entre os olhos, que vinha do oeste enfurecido contra o carneiro. O bode, em sua fúria, quebrou os 2 chifres do carneiro e o pisoteou. Observe que esta profecia apresenta uma característica muito peculiar. Ela revela a interpretação destes 2 símbolos nos reinos de seu tempo, seguindo o mesmo raciocínio da anterior, em que os animais simbolizam reinos. Veja o reino que foi simbolizado pelo carneiro de 2 chifres. Aquele carneiro com 2 chifres, que você viu, são os reis da Média e da Pérsia. Agora veja o reino que foi simbolizado pelo bode com um chifre entre os olhos. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Note que a sequência de interpretação dos símbolos dos capítulos 2 e 7 seguem inalterados no que diz respeito ao segundo e terceiro reinos. Um detalhe: nesta visão, o Império Babilônio não foi considerado, pois estava próximo do seu fim, de acordo com o que foi revelado ao rei Nabucodonosor, no capítulo 2. Veja o que mais ficou esclarecido sobre o bode que simboliza o reino da Grécia. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Observe que por meio destes 2 animais simbólicos foi profetizado o domínio medo-persa sobre muitas nações e que em seguida seria conquistado pelo reino da Grécia. O chifre grande entre os olhos do bode simboliza o seu primeiro rei, Alexandre o Grande. Os outros 4 chifres que surgem após o chifre grande ser quebrado simbolizam os 4 generais que dividiram o reino grego em 4 grandes domínios após a sua morte. Note que Deus se preocupou em não deixar dúvida alguma sobre o ponto de partida para iniciar a interpretação desta profecia na história. E por quê? Porque ele quis revelar sem sombra de dúvidas quem seria o 4º reino e como este faria oposição aos seus interesses. O 4º reino de Daniel 7 no capítulo 8. Vejamos através dos símbolos dos 4 chifres como surgiu o 4º reino. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Em uma leitura rápida, o texto parece indicar que o chifre pequeno saiu de um dos 4 chifres. Ocorre que o original em hebraico descarta esta possibilidade. Chifres em hebraico são do gênero feminino,
E a palavra original traduzida como deles ou delas em nosso idioma está no gênero masculino. Outro detalhe, se olhar atentamente a estes versos, irá constatar que a última expressão figurativa do verso 8 são os 4 ventos dos céus, e não os 4 chifres. Portanto, a origem do chifre pequeno está nos 4 ventos do céu, qualquer lugar a norte, sul, leste ou oeste, e não no Império Grego dividido. O chifre pequeno neste capítulo é um símbolo do 4º reino, o Império Romano, como foi visto nos capítulos 2 e 7. Ele se tornou muito forte para o sul, Egito, para o leste, Império Persa conquistado pelos gregos, e Terra Gloriosa, Judéia. Veja, por exemplo, como fica o verso 23, parafraseado. Quando se aproximar o fim desses reinos, os reinos divididos da Grécia, e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas, que foi simbolizado pelo chifre pequeno, o reino de Roma. Note que, comparando este verso com o que foi apresentado sobre o 4º animal no capítulo 7, é evidente que somente o Império Romano cumpre todas as características profetizadas a respeito do chifre pequeno neste capítulo. A supremacia do chifre pequeno, o abominável da desolação. Observe como o chifre pequeno se engrandeceu. Ele se engrandeceu tanto, que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. E agora, veja até que ponto ele se engrandeceu. Ele se engrandeceu tanto, que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Note que nesta profecia, novos símbolos são incluídos, cujo significado iremos encontrar em outros livros da Bíblia. Veja. O exército dos céus é uma expressão empregada na Bíblia para designar o povo de Deus. Estrelas simbolizam os sábios ou aqueles que ensinam o povo. O príncipe do exército é o homem que trazia na mão uma espada nua e se apresentou ao líder Josué antes da conquista da cidade de Jericó. Josué reconheceu que este homem era o próprio Deus, por isso se prostrou com o rosto em terra e o adorou. No livro de Daniel foi profetizado que ele seria morto. O príncipe do exército é Jesus, que foi crucificado pelos romanos a pedido dos líderes do povo judeu. Tamid, palavra hebraica traduzida como sacrifício diário. Seu significado abrange todos os serviços que eram praticados no templo na antiga aliança. Na Epístola aos Hebreus, o diário significa o ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial. Lugar do seu santuário. No início de seu ministério, Jesus identificou o templo da cidade de Jerusalém como a casa de seu pai. Este templo foi destruído no ano 70 d.C. pelo Império Romano com a cidade de Jerusalém. Então, você notou quantos símbolos novos Deus utilizou para transmitir a sua mensagem? E um detalhe importante, alguns assuntos mencionados foram apresentados de maneira não simbólica. Por exemplo, a destruição do lugar do seu santuário, a cidade de Jerusalém, foi descrita literalmente. Somente o aniquilador, o Império Romano, foi descrito por meio do símbolo do chifre pequeno. No Evangelho de Mateus, Jesus chamou os exércitos romanos que sitiaram Jerusalém e destruíram o templo de abominável da desolação. Esta expressão Jesus derivou de outros versos do livro de Daniel. No capítulo 9, o Império Romano foi chamado de aquele que causa desolação. No entanto, essa mesma expressão, abominável da desolação, terá uma segunda aplicação no capítulo 11, verso 31, a ser considerado em uma futura lição. Vejamos agora o verso 12. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Este verso apresenta como o Império Romano perseguiu e passou a influenciar a vida religiosa da nascente Igreja Cristã. O exército apontado pela profecia que foi entregue por causa das transgressões é agora o povo de Deus da era cristã. O lançar por terra a verdade indica que o poder romano iria interferir nos fundamentos do cristianismo, os seus ensinos e crenças.
O apóstolo Paulo, no livro de Atos, anunciou a corrupção a ter lugar na igreja cristã após a sua morte. Ele previu que um poder dominaria a igreja a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Este poder se consolidou na igreja após o cristianismo se tornar a religião oficial do império. Nesta ocasião, a igreja cristã recebeu do Império Romano o poder temporal e utilizou para lançar por terra a verdade bíblica, misturando-a com crenças pagãs. Como consequência, o diário, o ministério sacerdotal de Cristo, foi substituído por um sacerdócio meramente humano e falível. Foram também confirmadas as primeiras intervenções na doutrina cristã, influenciadas por Roma imperial. Ela, a Igreja Romana, fez isso e prosperou, como se pode observar até o dia de hoje. Veja o que a história nos revela sobre esta fusão do Império Romano com o cristianismo. Constantino assegurou a paz ao cristianismo, colocando-o em pé de igualdade com as outras religiões do Império, por meio do Edito de Milão, no ano 313 d.C. Escreve um historiador que na Igreja cristã se inoculou com Constantino o espírito militar de Roma e foi ela de fato dentro em pouco, a mais legítima sucessora do Império Romano, modelando-se pela sua organização e crescendo como um grande estado espiritual, servido por uma hierarquia, o qual se sobrepôs ao estado temporal. Foi Constantino quem maior incentivo e facilidades prestou à convocação em Niceia, na Ásia Menor, em 325 d.C., do primeiro concílio ecumênico, que definiu o credo cristão contra as primeiras heresias, das quais a mais famosa foi o arianismo, do nome do presbítero Ário que a suscitou, negando a igualdade de Deus Filho com Deus Pai, e, portanto, a concepção ortodoxa. Veja também o que o historiador católico romano Cantu escreveu a este respeito. Mas logo que as coisas do céu estão em contato com as coisas humanas, elas participam da natureza perversa destas. Logo que a igreja, de perseguida que era, passou a ser dominante, os pagãos entraram para ela. Resultou daí que os costumes dos cristãos se corromperam, e que, na nova religião, a sociedade conservou seus antigos vícios. As heresias que até ali não tinham sido mais do que disputas de escola, tomaram um caráter mais sério, a ponto de lançarem a desordem na ordem política. Veja ainda do que seria capaz essa igreja. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis, e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Uma investigação da história do papado irá demonstrar que durante séculos ele esteve à frente de disputas pelo poder, guerras entre países e perseguições contra o povo de Deus. Motivou por seus atos o desprezo à fé em Deus e, deste modo, destruiu a muitos que vivem despreocupadamente. Até 2.300 tardes e manhãs. Vamos agora ao assunto final deste capítulo. Quanto tempo duraria a visão do diário e da transgressão assoladora? Depois, ouviu um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues, para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Apenas recapitulando, a profecia revelou que a transgressão assoladora ou abominável da desolação representa Roma em duas fases que se misturaram. Na fase Roma imperial, Jesus foi morto, seus seguidores duramente perseguidos e a cidade de Jerusalém foi aniquilada. Na segunda fase, Roma papal, a igreja herdou o poder temporal da primeira e o usou para perseguir os que não concordavam com a sua autoridade e ensinos. Hoje, essa igreja não está no poder. No entanto, luta a cada dia para que o poder volte às suas mãos e domine novamente
o cenário cristão mundial. E em relação ao período das 2.300 tardes e manhãs, como ficou este assunto? Veja o que o anjo falou a Daniel. E disse: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. A visão das tardes e das manhãs, que lhe foi dada, é verdadeira. Mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois, me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. Para que esta lição não fique por demais extensa, seguiremos o conselho do anjo a Daniel, guardando esta parte da visão. Mas em breve retomaremos o assunto completo sobre a purificação do santuário e o período das 2.300 tardes e manhãs em uma lição específica. Conclusão. Hoje, você aprendeu que a verdade divina foi lançada por terra pelos homens. No entanto, para Deus, sua verdade não muda, e ainda será por meio dela que todos os casos serão julgados no santuário celestial. Você aprendeu também que até o príncipe do exército não foi poupado, mas Deus usou esta situação em favor do seu povo, pois, por meio de sua morte na cruz, ele venceu e conquistou o direito de ser o seu advogado, juiz e sumo sacerdote no santuário celestial. Foi um preço caríssimo que Cristo pagou por você. Ele entendeu que valeria a pena, por isso reconheça hoje o quanto ele te ama, o aceitando como seu salvador pessoal. Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos hoje no capítulo 8 do livro de Daniel, trazendo para a nossa realidade que o abominável da desolação fez uma contrafação do santuário celestial e por meio dessa falsificação tem destruído a muitos que vivem despreocupadamente. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, escreva nos comentários. Será um prazer poder ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição, retomaremos ao livro do Apocalipse, no capítulo 6, onde iremos ver mais uma vez o conceito de repetição que se amplia em ação na revelação da abertura dos 7 selos do livro que o Cordeiro recebeu daquele que está assentado sobre o trono. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.